esteve conosco desde ontem e também hoje pela manhã, o pastor Will Oliveira, pastor da Primeira Igreja Batista, lá de Maragogi, no estado de Alagoas. Com muita alegria e muita satisfação, nós passamos ao pastor Will a palavra nesse momento. Irmãos, graça e paz. Que alegria mais uma vez, irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus com o povo de Deus, nesse culto de adoração ao Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, meus amados irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 27 até o verso 32. Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versos 27 a 32. Aqueles irmãos que a gente ainda não pôde se encontrar nesses dias, desde ontem, um forte abraço para você. Que bom estar aqui com você. Eu trago um abraço lá da igreja. Muitos de vocês têm participado dos nossos cultos lá na região. Que alegria, né? Essa comunhão entre igrejas. É muito saudável isso. A gente saber que em todos os lugares desse planeta, Deus tem o seu povo. Deus tem o seu povo. E onde o seu povo se reúne, ali Ele está. E sempre a igreja local pode receber os irmãos da igreja universal. Graças a Deus por isso. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço novamente a mocidade pelo convite, o pastor Roberto. Rogo para que a graça de Deus ela alcance o seu coração e ela também renove a sua fé nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 27, diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Que Deus aplique em nossos corações a sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Nessa noite nós já reconhecemos nesse culto a tua grandeza. Sabemos que o Senhor está no templo, que o Senhor tem sido adorado, tem nos capacitado à adoração. Nessa noite nós já refletimos sobre a sua santidade nas leituras, nos cânticos. Nessa noite nós já te agradecemos, nós já pedimos ao Senhor, através das nossas demonstrações, dentro desse serviço cristão que estamos oferecendo ao Senhor. E agora nós estamos diante da tua palavra, Senhor, e nós precisamos de alimento vindo da tua parte. Teu servo é pequeno e ele pede o teu auxílio para que o teu Espírito leve as preciosas palavras do Senhor ao coração do teu povo. Leve aos ouvintes dessa igreja o santo evangelho da graça de Deus. E que nós possamos nessa noite, mais uma vez, perceber a importância de termos um médico precioso em nossas vidas. Mais uma vez reconhecermos que só Jesus Cristo é o médico dos médicos que cura a alma. Que o Senhor nos abençoe, que essa exposição faça morada nos nossos corações. Glorifique o teu nome, que Cristo seja exaltado, edifique a tua igreja. E se por motivo existe alguém aqui que ainda não creu na graça, se for da tua vontade, que o Senhor o alcance nessa noite. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é surpreendente. O nosso médico amado, Lucas, ele revelou isso passo a passo em seu evangelho. Se os irmãos já tiveram a curiosidade de ler o evangelho de Lucas, os irmãos percebem que esse evangelho é o evangelho do homem perfeito. É o evangelho do homem perfeito. Cristo se encarnou. Lucas chama Jesus Cristo de o Filho do Homem.
Esse evangelho é dividido em algumas partes. Na primeira parte desse evangelho nós percebemos as expectativas quanto à chegada do Messias, quanto à chegada do homem perfeito, e os israelitas estavam nessa grande expectativa. O templo de Israel, ele pôde presenciar algumas manifestações da parte de Deus. Anjos vieram, falaram sobre o Messias, falaram sobre João Batista, enfim, as pessoas estavam ali com aquela grande expectativa da chegada do Cristo. Lucas divide esse evangelho também, irmãos, o nosso médico amado divide esse evangelho narrando um pouco sobre a infância de Jesus Cristo, seus primeiros anos, o que é que ele fez. E depois de um certo tempo, Lucas começa a narrar sobre o ministério público de Jesus Cristo. Ele vai falar sobre isso. Esse ministério público de Jesus Cristo, ele é um ministério cheio de graça. E é por isso que nessa noite eu intitulei esse sermão de A Graça do Homem Perfeito às Almas Feridas. A graça do homem perfeito às almas feridas. Por que isso, meus amados irmãos? Porque conforme nós temos aprendido, temos revisto, nós percebemos que a queda trouxe muitas misérias aos seres humanos. E Cristo é o médico dos médicos, porque só Ele pode curar a alma. Porque só Ele pode curar a alma. Mas é importante a gente perceber que Cristo também cura o homem por completo. Ele cura o homem de forma integral. E nós percebemos nas narrativas de Lucas que Cristo tem abençoado pessoas. Inicialmente, quando ele narra, por exemplo, sobre esse ministério público de Jesus Cristo, ele mostra como Jesus Cristo, com firmeza, pregou o evangelho ali naquela sinagoga de Nazaré, na sua terra, na terra da sua mãe. Os fariseus, irmãos, que estavam naquele templo, na sinagoga, eles não gostaram quando Jesus Cristo disse assim: o Espírito de Deus está sobre mim. E aquela leitura ali tão simples de Jesus Cristo o transformou em um pregador rejeitado pelas multidões. Porque quando Jesus Cristo começou a falar naquela sinagoga, as pessoas olharam para ele e disseram: nossa, que pregador excelente nós temos aqui no nosso meio. Mas quando ele disse: o Espírito está sobre mim, ele relembrou que o Messias é que poderia dizer essas palavras. E os fariseus não acreditaram em Jesus como Messias. Logo, o orgulho religioso, ele expulsou a graça. E nós percebemos que Cristo não parou por aí. Logo depois ele desce a Cafarnaum, ele vai a outra cidade. E em Cafarnaum é diferente. Enquanto em Nazaré, na terra da sua mãe, na terra dele, ele foi rejeitado por causa da sua pregação. O povo das trevas, essa é a narrativa que os evangelhos falam sobre Cafarnaum, que é onde habitava as trevas. Ali nós vemos a graça de Cristo cheia de misericórdia, cheia de compaixão. Ele expulsou Satanás ali, ele expulsou demônios, curou aflitos. Essa verdade a gente vê no capítulo 4. Depois essa graça, irmãos, que estava na sinagoga de Cafarnaum, se eu pudesse dizer assim, ela vai irradiando, ela vai alcançando casas ali na região. E dentro dos lares, Cristo alcança corações, transforma realidades, transforma a vida comuns. Jesus não para o seu ministério por aí, ele avança. E ele agora está diante do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E ali ele chama pecadores, irmãos. Ele chama pescadores a serem seus discípulos. Essa mesma graça que purificou leprosos, que expulsou demônios, agora é uma graça maravilhosa, porque ela também chama discípulos ao reino. Jesus ainda está ali nas regiões, e ele, diante de um homem que estava com o espírito imundo, ele purificou. E diante daquela situação, Lucas narra dizendo que: se quiseres, podes purificar-me. E a resposta de Jesus a esses que estavam aflitos, a este que estava aflito, foi essa: sim, eu quero. Então, mais uma vez, ele mostrou aqui, Lucas, o nosso médico amado, como a graça do Senhor Jesus Cristo é maravilhosa, como a sua graça, ela alcança almas feridas. Lucas ainda conduz mais uma vez, nesses capítulos 4 e 5, mais uma vez Lucas nos direciona a essa mesma graça. E essa graça agora é estendida a alguém que tinha pecados pessoais, interiores, internos. A gente tem um homem aqui que foi apresentado pelos seus amigos a Cristo, e Jesus Cristo disse uma coisa antes de curá-lo exteriormente. Ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Ele olhou para o coração. Ele é um médico preciso.
Só ele tinha esse olhar clínico, cirúrgico. E os comentaristas falam, né, desse que foi curado, perdoados estão os seus pecados. Isso foi bem confrontador, porque só Deus é que pode perdoar pecados. Então, ao mesmo tempo que Jesus estava dizendo assim, eu te perdoo, eu perdoo os seus pecados, ele estava dizendo, eu sou o homem perfeito, mas eu sou o Deus eterno. Então ele mostra assim essa dupla natureza de Cristo. O nosso evangelho aqui, o nosso evangelista está mostrando isso. E aquilo chocou aquela comunidade. Jesus Cristo então mostrou que ele não só cura corpos, mas que ele cura o coração, cura a mente. Que graça bendita nós estamos contemplando através dessa exposição aqui nesse momento. E agora chegamos de fato ao texto que estamos aqui narrando. E essa graça escandaliza outra vez. Quando ele disse, perdoados estão os teus pecados, muitos se escandalizaram. Quando ele disse, o Espírito de Deus estava sobre mim, muitos se escandalizaram. E agora aqui o escândalo é porque o pior dos pecadores, se eu pudesse dizer assim, está sendo chamado para seguir a Jesus e ser um discípulo dele. Vocês o conhecem muito bem, ele é um dos nossos evangelistas. Ele é Levi, ele é Mateus, nosso amado evangelista. E nós vemos que para Lucas aqui, esse cenário do chamamento de Mateus é um marco para essa demonstração da misericórdia divina, porque os evangelhos narram perfeitamente esse chamado de Levi. Se você olhar, por exemplo, o evangelho de Mateus, esse chamado de Levi, Mateus escrevendo sobre si mesmo, ele inclui essa frase, Jesus dizendo, eu quero misericórdia e não sacrifício. Mateus está denunciando os cultos falsos apresentados pelos seus irmãos, porque eles ofereciam sacrifícios, mas eles não ofereciam o coração. Então a gente está vendo aqui que o evangelho está combatendo a religiosidade do povo e ao mesmo tempo está demonstrando graça àqueles que necessitam. Nós vemos, por exemplo, o nosso irmão Marcos relatando esse episódio, e ele diz que ele narra o movimento de Jesus, dizendo essa atenção cirúrgica de Jesus, clínica de Jesus, porque ele vê o pecador sentado. É isso que Marcos diz no seu capítulo 2. E ele o chama, e ele diz assim, venham, participe, você está entre os pecadores, estava entre os pecadores, mas agora eu te chamo para o discipulado. E por fim, Lucas destaca a alegria dessa comunhão, né? Porque Lucas narra isso, depois de ser contemplado pela graça, ele abre a sua casa, meus amados irmãos, para Jesus Cristo. Ele abre a sua casa para Jesus Cristo, mas a sua casa também está de portas abertas para os feridos de alma, para aqueles que necessitam da misericórdia de Deus. A casa de Levi, irmãos, ela é a demonstração do que é o reino de Deus. O reino de Deus é um banquete oferecido, a todo aquele que precisa. Então nós percebemos que os evangelhos narram essa graça do homem perfeito, as almas feridas. E se a gente se perguntasse assim, mas por que o Espírito Santo, né, fez questão de colocar esse texto nas Escrituras? Por que esse texto tem que estar aí? Ele não já estava nos evangelhos, em Mateus, em Marcos, mas por que Lucas teve que narrar? Primeiro, irmãos, para revelar a natureza da graça de Cristo aqui. O texto mostra que o chamamento de Jesus não é por mérito, mas é por soberana graça e compaixão divina. Levi era um publicano, ele era o pior dos pecadores. A gente pode dizer que Levi era um ladrão, ele roubava, irmãos. Aos olhos das pessoas, Levi era um imprestável. Aos olhos de Cristo, ele seria um discípulo. Nós vemos, por exemplo, que o Espírito Santo colocou esse texto aqui para expor a falsidade da justiça própria, daqueles que muitas vezes seguem Jesus de perto, mas estão longe dele, com seus corações e suas mentes, porque os fariseus estavam seguindo Jesus, e tempos em tempos eles questionavam a autoridade, o poder, a graça de Jesus, a graça do Evangelho. Olhe, cristianismo, irmãos, sem o poder do Evangelho, sem o poder da transformação de Cristo, é uma outra religião. E a gente tem que perceber que Lucas colocou esse texto aqui, o Espírito Santo fez questão de narrar esse texto para demonstrar a missão de Cristo, porque o próprio Jesus diz exatamente para que ele veio. Ele disse assim, eu não vim para chamar justos,
mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, sempre essa graça vai estar presente no Evangelho de Lucas. O homem perfeito revela-se em Lucas como aquele que veio salvar e buscar aquele que estava perdido, salvar e buscar aquele que havia perdido, que estava perdido. Então, qual é o meu objetivo com esse sermão? É demonstrar essa graça de Cristo, que alcança pecadores, transforma vidas, conduz esse povo a uma nova vida e os auxilia nessa nova missão. E enquanto isso que Jesus está chamando por sua graça pecadores ao Evangelho e à transformação de vidas, essa mesma graça combate os fariseus, que ainda hoje pode ser que eles estejam entre nós disfarçados de religiosos. Hoje, irmãos, nós vemos nesse texto que a graça de Cristo alcança pessoas improváveis. Pode ser que ela esteja alcançando seu coração nessa noite. Ela transforma histórias, nos chama a viver para Deus. Então a igreja precisa refletir sobre o coração do Mestre quando ela olha esse texto, porque ele vai de encontro a encontro, ele vai alcançando pecadores, ele vai levando o seu evangelho e de graça em graça ele vai salvando pessoas e transformando as suas vidas. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para esse texto aqui, ele nos apresenta algumas lições. Esse texto nos apresenta algumas lições. A graça do homem perfeito, as almas feridas, ela, em primeiro lugar, chama pecadores para uma nova vida, chama pecadores ao arrependimento. Você vê isso no texto, a partir dos versos 27. No verso 27, o texto diz assim, em versões mais tradicionais, dizem assim, na NVI, uma versão mais recente, né? Eu quero ler numa versão mais antiga. Passadas essas coisas eu já narrei antes, né? Tudo aquilo, aquelas curas, aquela demonstração de graça em chamar discípulos. Passadas essas coisas, ele saiu e viu um publicano, Lucas deixa esse registro aqui, chamado Levi, sentado na coletoria e disse: segue-me. E ele se levantou e deixando tudo o seguiu. Então, cenário bem simples, todo mundo consegue visualizar esse cenário. Depois de confrontar os fariseus e mostrar sua autoridade para perdoar pecados no seu evangelho, em Lucas ali, ele apresenta isso, a missão de Cristo, a graça sendo demonstrada. Ele diz que Cristo sai, que ele vai. Essa expressão aqui, passadas algumas coisas, ele saiu, indica esse movimento intencional. Cristo não estava à toa nessa terra, ele estava cumprindo a missão de Deus. Esse movimento não é um passeio de Cristo, sem rumo. Ele sai exatamente para encontrar aquele pecador, porque aqueles que Deus conheceu, Ele chamou, é isso que o apóstolo Paulo diz. O discipulado sempre começa, irmãos, com essa iniciativa de Cristo. Nós temos falado muito sobre isso nesses dias, que é Cristo que vai, que é Cristo que chama, que é Cristo que opera, que é Cristo que capacita. Cristo, somente Cristo. Nós estamos ouvindo aqui esse sermão sendo demonstrado. A gente vê que Lucas prossegue dizendo que Cristo viu um publicano, isso foi intencional. Esse verbo utilizado aqui na língua grega quer dizer não um olhar superficial, eita, cadê ele? Não, é um olhar cirúrgico, penetrante, atento, que contempla profundamente aquele que ali estava. Esse verbo é usado para utilizar aqui em uma percepção espiritual. João 1,14 diz isso, que nós vimos a sua glória. Irmãos, esse é o homem perfeito, o Deus divino. Ele vai até um paralítico chamado Levi na coletoria. Esse texto aqui está dizendo coletoria, no grego quer dizer alguém que cobrava impostos para Roma. Esse homem não era bem visto pelos judeus, ele era um corrupto, ele era um traidor, ele era um imundo, ele era um impuro. Ele estava ali sentado e aqui esse texto quer dizer algo mais profundo do que a gente consegue enxergar numa primeira leitura. Ele, em outras palavras, é como se ele dissesse que Levi estava sentado, que ele estava bem instalado nessa vida que ele tinha. Ele era mesmo isso, ele era miserável. Isso estava muito certo na sua vida, ele estava bem acomodado nessa posição, mas Cristo não vai deixar viver essa vida. Ele vai até o encontro desse homem e ele tira ele dessa zona de conforto nas trevas. Ele diz exatamente isso: segue-me. E quando Jesus diz assim, segue-me, no grego isso aqui é um imperativo presente. Isso quer dizer que Jesus está chamando agora. Isso é uma ordem. Aquele que Jesus chama, ele vem, ponto final.
E ele continua dizendo: você agora vai me seguir para uma nova vida, para um novo estilo de vida. Identificar-se com Cristo é exatamente isso, meus amados irmãos. Essa palavra aqui, não é? Essa palavra que envolve o discipulado, venha, que envolve o discipulado, tem verbos aqui que aparecem mais de 90 vezes no Novo Testamento. Em Lucas, por exemplo, esse ato de seguir a Jesus aparece várias vezes em Lucas 5:11, Lucas 9:23, em Lucas 14:27. Então aqui a gente vê uma mensagem solene, um chamado preciso. Isso não é um convite, venha se você quiser, mas é uma ordem de autoridade divina. Jesus está dizendo para Mateus, ele está chamando pecadores, a graça está chamando pecadores, ele está dizendo exatamente isso. Venha, eu estou te chamando agora para você deixar essa sua vida imunda e viver uma vida pura. Levante-se agora, levante-se de onde você está, ande comigo, vem agora. Lucas completa que é impossível resistir a essa graça. Ele diz assim: então ele levantou-se e deixou tudo. O tudo aqui, irmãos, é muita coisa. É a sua vida, o seu status, o seu dinheiro roubado, a sua posição social, é tudo. Então isso aqui, irmãos, é algo bendito o que está acontecendo aqui, porque o pecador não pode sair das suas misérias sem que Cristo intervenha. Deixando tudo quer dizer exatamente isso, é uma renúncia completa, irmãos. Tudo aqui foi deixado em segundo plano agora. Levi, Mateus, será que ele tinha muito dinheiro roubado? A gente pode imaginar que sim, mas ele deixou esse dinheiro roubado, ele deixou sua carreira, até mesmo a segurança do seu emprego, e imediatamente ele foi ao encontro de Cristo. Veja que não tem negociação aqui nesse evangelho que eu estou apresentando a vocês. A graça de Deus não negocia, ela governa pessoas. A graça não negocia, ela governa. Quando Cristo chama pecadores, ele exige que esses pecadores deixem tudo e o sigam. Cristo, irmãos, não apenas nos convida, mas nos comanda. A sua palavra tem poder para romper todos os laços do pecado, os grilhões do pecado. Nós estamos vendo isso aqui perfeitamente. A graça de Deus tem poder de transformar o pior naquele que é um discípulo seu. Nós vemos exatamente isso. O pior dos homens será um pregador do evangelho, será aquele que proclamará a graça de Deus. Meus amados irmãos, esse texto eu quero já aplicar. Esse convite da graça nos chama nessa noite a não apenas examinar Cristo de longe, mas caminharmos com Ele, lado a lado. Levi estava como esse cobrador de impostos rejeitado, mas esse chamado soberano fez com que acontecesse isso que nós chamamos de conversão genuína. Ele mudou, metanoia, de um lado para outro. Ele seguia um rumo e agora ele segue outro, por causa da graça de Cristo. Assim também todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser chamado de meu discípulo. O Evangelho de Lucas diz isso no seu capítulo 14, verso 33. Então, se eu pudesse fazer como os puritanos faziam no passado, os nossos irmãos pregadores do passado faziam, eu gostaria de chamá-los também a essa graça bendita. Quando a gente olha para as mensagens dos puritanos, a gente vê algo mais ou menos assim: ó pecador, escuta, Cristo não chama você para que permaneças no mesmo caminho, mas para segui-lo em santidade. Ele não aceita discípulos de palavras, mas ele aceita os discípulos de obediência. Que proveito há em admirar a beleza do Mestre e ainda permanecer sentado na coletoria do teu pecado? Nessa noite deixa tudo, deixa os teus ídolos secretos, o teu amor ao mundo, a tua justiça própria. Se você não fizer isso, você nunca poderá vê-lo como Senhor. Aquilo que você não está disposto a largar é na verdade o teu pecado, é o teu verdadeiro Deus. O chamado de Cristo é soberano também para nós. Ele te chama a ser santo. Ele não apenas quer tirar a tua culpa do pecado, mas Ele quer governar a sua vida. Considere bem, meu amado irmão, considere bem, pecador. É melhor perder tudo nesse mundo, mas não perder a companhia de Cristo, porque somente Ele pode curar as nossas almas. Nós observamos, irmãos, que esse chamado de Cristo é a graça do homem perfeito, as almas feridas, ela gera alegria nos corações e ela alcança outros feridos, gera alegria aos corações e alcança outros feridos. A gente vê aqui nos versos 29 e 30,
o texto dizendo assim: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e ali havia uma multidão de publicanos e de outros que estavam com eles à mesa. Murmuravam os fariseus e os escribas contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Essa cena continua. Logo depois de seguir a Cristo, Levi agora não guarda para si esses benefícios, essa graça recebida. Ele leva aos outros essa graça. Essa alegria tem que ser compartilhada, irmãos. Todo discípulo de Cristo é um missionário. Todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus partilha das dádivas desse Deus. Mateus não oferece um banquete qualquer. Alguns querem viver com Jesus assim. Mateus não oferece um banquete qualquer. O texto diz que ele oferece um grande banquete, um banquete mesmo digno de honra. E a gente percebe aqui, irmãos, que essa palavra grande banquete, quer dizer uma refeição no grego, que vem da palavra doxê, que significa uma refeição formal mesmo, festiva, com muitos convidados. Era um banquete solene, era um banquete extraordinário mesmo. Quem está ali naquele banquete extraordinário? Quem está ali naquele banquete extraordinário, meus irmãos? Eu pergunto mais uma vez: quem está ali naquele banquete extraordinário? A resposta é simples: pecadores, necessitados da graça. Muitas vezes oferecemos banquetes para justos, ou talvez falsos justos, mas Lucas está dizendo que Mateus reconheceu a graça de Deus e compartilhou a graça de Deus. A alegria está nisso, em que os outros também compartilhem da verdadeira alegria. Quem está no banquete, meus amados irmãos, é um número muito considerável aqui. A palavra de Deus diz que Levi não apenas seguiu, mas levou consigo outros feridos de alma. Possivelmente outras conversões verdadeiras vão acontecer aqui, não de forma silenciosa, vão acontecer publicamente, porque se o banquete é público, quem sabe Deus pode alcançar outros publicamente. Irmãos, se nós fizermos um paralelo a esse banquete aqui dado a pecadores, isso é exatamente o que a igreja faz. Ela oferece um banquete a pecadores. Todos os domingos as portas da igreja estão abertas em culto solene, e a mensagem de Cristo é pregada, a mensagem de Cristo é compartilhada. Pecadores, eles veem o alimento, o pão do céu vindo a nós. Meus amados irmãos, ao mesmo tempo que estava tendo uma alegria nessa cena, os pecadores estavam se alegrando e dizendo: finalmente chegou o tempo da graça. Finalmente nós podemos nos alimentar do próprio Deus. Outros estavam de perto e murmurando. O verbo aqui, murmuração, quer dizer exatamente, e significa exatamente isso: resmungar, queixar-se num tom baixo. É mais ou menos um cenário assim. Enquanto você vê pecadores sendo abençoados pela graça de Deus, os fariseus ficavam comentando algo mais ou menos assim: vocês estão percebendo o que está acontecendo? Tom baixo. Ele não pode fazer isso. Como é que ele pode perdoar pecadores? Vamos matá-lo. Isso é muito sério. É assim que acontece na igreja muitas vezes. Os santos estão crescendo na graça e no conhecimento da verdade, e os murmuradores estão nos corredores, estão nas cidades, estão em todos os lugares falando mal de Cristo. Porque quando se fala dos seguidores de Cristo, Cristo se apresenta. Lucas diz exatamente isso, que foi Jesus que respondeu a esses. Não foram seus discípulos, foi Jesus. O próprio Cristo se levantou solenemente e disse bem assim: eu não vim. É Cristo que está no centro dessa história. Irmãos, se tem um pecado que nós não podemos viver como igreja, é o pecado da murmuração. Há poucos dias atrás, o reverendo Ximenes, pastor Marcelo Ximenes, da Igreja Batista Reformada de Recife, foi lá para a nossa igreja. Ele pregou um texto sobre os sacramentos do Antigo Testamento. Ele expôs o texto de Coríntios, e ele disse que aquele povo de Israel estava comendo dos benefícios, inseridos na comunidade da aliança, mas eles eram murmuradores. E sabe o que aconteceu? Aquele povo morreu no deserto. Aquele povo morreu no deserto.
o juízo de Deus os alcançou. Se tem um pecado que Deus abomina, irmãos, que Deus deixa explicitamente isso nas suas escrituras, esse pecado da murmuração, Deus detesta. A gente percebe aqui, por exemplo, em João capítulo 6, verso 41, diz que então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Paulo diz exatamente isso em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10: não murmureis, isso é uma ordem, nem murmureis, perdão, como alguns deles murmuravam e pereceram pelo exterminador. Veja o contraste. Na casa de Levi, miseráveis pecadores estavam tendo alegria de vida, e no coração dos fariseus estava tendo tristeza de morte, alegria de vida, e outro contraste, tristeza de morte. Então, essa graça, ela é assim, irmãos, ela é consoladora, mas ela é confrontadora, porque ao mesmo tempo que a alegria, a banquete, a felicidade, também há murmuração aqui nesse texto. E a gente percebe, irmãos, aqui que Spurgeon nos disse no passado que a verdadeira graça, ela não é avarenta, mas ela é generosa. O coração que conheceu a Cristo não pode deixar de desejar que outros também o conheçam. Charles Spurgeon pregou isso, né? Ele citou isso no seu púlpito, naquilo que os teólogos chamam, né? Os pesquisadores chamam, os historiadores, os comentaristas falam da sua pregação no Tabernáculo Metropolitano, aproximadamente 1000 sermões. Spurgeon tinha pregado e em um deles ele disse isso. Então eu quero aplicar novamente, rapidamente, esse texto para nós. Caros irmãos, percebam, esse texto nos convida a examinar nossa fé nessa noite. A graça de Deus nos salva, mas nós precisamos avaliar que fé nós temos. A nossa fé não é apenas uma experiência pessoal, mas a nossa fé também gera em nós um impacto missionário. Levi não podia pregar ainda. Veja, você não tem aqui Levi estudando ainda com Cristo num belo curso de teologia, embora Cristo vai fazer isso no seu ministério público, mas ele já abriu sua casa. Levi não sabia todos os argumentos teológicos. Às vezes as pessoas gostam muito de teologia na igreja, e isso é bom, eu gosto muito de teologia, mas nós precisamos praticar o evangelho. Isso você pode entender o que eu estou falando. É muito simples, você pode sim abrir a sua casa como igreja. Não faça isso aleatório não, tá? Você tem oficiais aqui, você tem uma coordenação nessa igreja, você tem pastores, você tem presbíteros, então faça isso ordenadamente, mas abra a sua casa para que a alegria do evangelho que alcançou a sua vida irradie também para outras pessoas. Ele não sabia, irmãos, todas as coisas, mas Levi sabia muito bem quem o chamou e por que ele foi chamado. Pronto, isso foi o que bastou para Lucas narrar essa história. Então, irmãos, esse texto nos desafia a fazer algumas perguntas nessa noite. Para avaliar essa graça bendita que foi dada nos nossos corações, nós precisamos também avaliar algumas coisas. Irmãos, nós temos transformado a nossa mesa, a mesa da nossa casa, em um púlpito para pregação. Quando as pessoas chegam na nossa casa, a nossa casa reflete essa alegria do evangelho, essa salvação permanente. As pessoas conseguem visualizar esse amor de Deus aos perdidos. Estamos usando as nossas refeições como símbolos de evangelização, oportunidades para alcançar outras pessoas. As nossas refeições são apenas para o nosso conforto, meus amados irmãos, para desfrutarmos do nosso banquete, do nosso trabalho, daquilo que conquistamos. Quem senta à nossa mesa, irmãos? Só os nossos, só os melhores? Só os melhores, irmãos? Ou será que nós convidamos aquelas pessoas que estão distante de Cristo, aqueles que estão sentados em sua posição de miséria? Temos mais medo da reprovação dos homens religiosos? Ou será que nós temos mais medo da perdição eterna daqueles que são amigos próximos, familiares próximos, necessitados da graça de Deus? O evangelho ecoa nos nossos corações nessa noite, dizendo assim: vão por todo mundo, preguem o evangelho de Cristo a toda criatura, preguem o evangelho de Cristo a toda criatura. Richard Baxter, um pastor importante do passado, disse assim:
Se tivéssemos 1000 vidas, todas deveriam ser gastas nessa obra de chamar pecadores a Cristo. Não há trabalho tão grande e tão glorioso quanto esse. Thomas Watson, também um puritano, alguém que também foi um pregador do passado, ele disse que aquele que tem a luz de vida, ele também deve acender essa luz em corações. A graça é um talento, se nós não é um dom, é um favor, é um presente. Se nós não usamos esse bem para abençoar os outros, nós estamos roubando das almas Deus. Almas precisam de Deus. Por fim, meus amados irmãos, essa graça do homem perfeito, as almas feridas, ela cura a pecadores e aos que reconhecem a sua doença espiritual. Respondeu-lhe Jesus: são os sãos que precisam de médico. Não são sãos, perdão, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, depois dessas críticas aqui que nós vemos, Jesus responde com essa frase bem simples e profunda: não são os sãos, e sim os doentes. Essa imagem médica aqui, ela é muito bem descrita, porque Lucas é médico. Lucas está dizendo que a clínica de Jesus é uma clínica muito precisa. A clínica de Jesus envolve a clínica da sua graça. Esse verbo aqui, precisar, indica uma necessidade vital. Ou seja, aqueles que não têm vida mesmo, espiritualmente falando, são aqueles que são os doentes, são esses os doentes. Então, estes que são mortos em pecados e delitos, são esses os pecadores que Deus veio buscar, irmãos. Em seguida ele fala assim: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Essa palavra chamar tem a ver com Romanos 8,30, eu já falei isso para vocês. É o chamado eficaz de Cristo. Não é apenas um convite externo: venha, se você quiser você vem. Não, mas não é só isso, mas é um chamado que automaticamente cria resposta no coração. Essa palavra aí, chamar, aparece 22 vezes no Novo Testamento, e todas as vezes essa palavra chamar está extremamente ligada com essa questão da salvação. Então, chamar para Cristo, chamar para Lucas, chamar para Paulo, chamar para as Escrituras, é exatamente isso. É uma mudança profunda de mente, é uma mudança profunda de interior, é uma mudança profunda de vida, é uma cura bendita que só Cristo pode dar. Meus irmãos, o contraste aqui é dramático. Os fariseus, eles se acham sãos, mas eles são doentes, eles rejeitam o médico. Os pecadores que estão mortos em seus pecados e delitos são os indignos, são esses que vão exatamente até Cristo, porque o autossuficiente, ele não recebe graça, Meus amados irmãos, Thomas Gataker, ele foi um dos puritanos que estava ali na abadia de Westminster, e ele, em um dos seus sermões, ele disse assim: percebam, enquanto um homem não vier a ver o seu pecado e sentir o peso dele, ele nunca precisará de um Salvador. Enquanto um homem não avaliar o seu pecado e perceber o peso, a gravidade dele, ele nunca estimará um Salvador. Então, meus amados irmãos, esse texto nos chama a reconhecer nessa noite que Cristo é o médico que cura, mas o seu tratamento é diferente das nossas expectativas. Cristo quer curar a doença espiritual que nós temos. Essa doença espiritual, irmãos, ela contamina toda a vida, contamina todos os relacionamentos. Essa morte espiritual, se eu pudesse dizer assim, contamina toda a igreja. Irmãos, percebam que muitos estão mortos e nem percebem, porque quando alguém fecha os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, pode ser sinônimo, sabe, de uma doença profunda ou até mesmo de morte espiritual, tal como os fariseus. Quando o Espírito está nos chamando, o nosso coração se alegra, o nosso coração é renovado. Nós não queremos perder a comunhão com Deus e com o seu povo, e nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Então
talvez alguns orgulhosos possam estar aqui nessa noite e talvez esses estejam doentes por causa do seu orgulho. Essa doença, orgulho, precisa ser sanada. Talvez alguns que estejam aqui só queiram Cristo por causa das experiências emocionais. É correto, irmãos, a gente dedicar as nossas emoções a Deus, mas há pessoas que não querem a palavra de Deus, não querem o Cristo da palavra, fizeram um outro Deus, criaram um ídolo no seu coração e vêm apenas na igreja para sentir arrepio ou algo desse tipo. Cuidado para que isso não seja uma doença profunda da alma. Quando nós não nos submetemos, por exemplo, a um pastoreio fiel, a uma membresia saudável, pode ser que a gente esteja vivendo uma doença espiritual. Isso pode nos enfraquecer, adoecer não somente as nossas vidas, mas adoecer a igreja em sua missão. Por exemplo, quando nós temos numa igreja oficiais que não cumprem a sua missão com zelo, pode ser que esses estejam doentes, irmãos, espiritualmente falando. Quando você não vê um diácono que é um homem da oração e do serviço, um presbítero que não tem cuidado pastoral para com as almas, irmãos, essa falta de disciplina na missão de Deus, na missão do oficialato, pode ser que seja uma doença, pode ser que isso seja uma ligação direta com o farisaísmo judaico. Quando uma membresia de uma igreja completa, quando o seu nome está no hall de membros da igreja, mas você não vive como uma pessoa saudável, você vive negligenciando a oração, você vive perdendo a comunhão da igreja, você não contribui deliberadamente na sua igreja, você passa o tempo todo pensando que a igreja é apenas um evento e não vive na igreja como sendo parte dessa família de Deus, pode ser que você esteja doente nessa noite. Porque Deus não chamou consumidores, Deus chamou servos para viver exatamente aquilo que Ele quer que esses servos vivam. Meus irmãos, olhemos para isso e percebemos que para tudo isso há uma boa notícia nessa noite. Cristo pode curar todas as coisas, amém, povo de Deus, amém? Cristo pode curar uma membresia orgulhosa, Cristo pode curar oficiais displicentes, Cristo pode curar corações orgulhosos, Cristo pode curar todas as coisas, Cristo pode curar todas as coisas. E a boa notícia é exatamente essa, que se nós nessa noite confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, meus amados irmãos, e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus amados irmãos, eu quero concluir esse sermão dizendo exatamente isso. O médico dos médicos, aquele que cura a alma, está presente entre nós aqui nessa noite. Ainda hoje a sua graça é eficaz. Ele quer transformar as nossas vidas, Ele quer transformar a nossa igreja. Corra para Cristo nessa noite, venha a Cristo em arrependimento. Você tem essa certeza que foi colocada no seu coração nessa noite: Cristo não veio chamar justos imaginários, mas pecadores reais, povo de Deus. Não adie essa consulta espiritual. Cada dia sem arrependimento, cada hora sem Cristo é um passo a mais para a morte eterna. Venha a Cristo nessa noite, o médico das almas. Siga a Cristo, porque Ele não oferece para você promessas vazias, mas Ele traz a você um coração quebrantado. Venha a Cristo, porque você pode estar preso no pecado, mas Ele trará cura. Leve outros enfermos a Cristo, porque o Evangelho de Deus é a única medicina que salva de uma vez por todas e para sempre. Quero terminar esse sermão com aquele chamado puritano que sempre estou fazendo aqui. Ó almas enfermas, por que retardais em buscar o médico? Estais sangrando por causa do pecado. Você ainda pensa que está saudável? Não adie o remédio. Você leu no Evangelho nessa noite que Cristo veio para doentes, não para quem se julga justo. Dizei-me nessa noite, que proveito há em você conservar esse veneno dentro de si, no seu próprio sangue, quando a cura de Deus está batendo a sua porta? Vinde, pecadores. O Mestre não nos chama o Mestre não nos chama para andar nas sombras, mas Ele nos chama nessa noite porque Ele quer curar as nossas feridas eternas. Não desprezem essa hora, meus amados irmãos, porque vocês não sabem, nós não sabemos se amanhã nós teremos novamente essa voz a nos chamar. Enquanto a mão da graça está estendida sobre nós nessa noite, não recuse esse bálsamo,
Não endureça o seu coração. Humilhe-se, confesse ao Senhor, suplique a Ele. O médico das almas está aqui, a sua cruz está entre nós. Pelas suas chagas nós somos sarados. Não vos enganeis. Aquele que recusa o remédio abraça a sua própria morte. Mas aquele que se lança à misericórdia de Cristo viverá com Cristo eternamente. Meus irmãos, nós não podemos permanecer presos a essa velha vida do passado. Nós devemos nos levantar de onde estamos e seguir a Cristo e segui-lo sem reservas. Nós não podemos guardar essa graça que foi nos compartilhada, porque nós precisamos compartilhar Cristo com outros, e isso envolve a prática do Evangelho. E nós não podemos deixar que a crítica mate a nossa alegria, porque nós devemos permanecer firmes e fiéis em Jesus, porque os fariseus que estavam criticando Jesus, eles não venceram o Evangelho que Cristo pregava. E nós não podemos confiar em nossa própria justiça. Nessa noite nós precisamos mais uma vez, para alguns, reavaliar a nossa situação e reconhecer a nossa plena doença, a nossa morte espiritual. Mas para outros nós precisamos visualizar a nossa doença que tem tomado espaço no nosso coração e não deixado que a gente viva em santidade, como a palavra de Deus nos chama e nos manda. Portanto, nessa noite, aqueles que estão sem Cristo, que ainda não o conhecem, há solução para a sua vida. Que Cristo sopre o seu espírito no seu coração, e que você possa sair dessa morte espiritual e crer no Evangelho da graça. E se você vive sem santidade, que Cristo te aperfeiçoe para a glória de Deus. Vamos orar nessa noite. Avalie sua vida, receba esse presente. Deus da graça, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro. O banquete está posto, a mesa da comunhão está aqui, está entre nós. O pão vivo desceu, ele é fortalecedor, ele é restaurador. Nessa noite nós te pedimos que a tua igreja possa desfrutar desse banquete da graça, que essa palavra alimente os corações, e que os meus irmãos aqui, os nossos ouvintes, possam voltar para suas casas completamente, Deus, cheios da tua graça, cheios da tua palavra, cheios de vida, cheios de paz. Nós te pedimos que o Senhor anime aqueles que estão rebeldes nessa noite, que vivem como se não tivessem experimentado a graça, que vivem presos em suas casas. As suas casas nesse momento, não eu falo apenas das casas físicas, mas o coração, a sua casa espiritual, se eu pudesse dizer assim, está fechada para compartilhar o Evangelho a outros. Que o Senhor transforme essa vida mais uma vez, perdoe os seus pecados, e essa vida possa também compartilhar a alegria da salvação àqueles que precisam. E se porventura, Deus, existe alguém aqui no nosso meio que ainda não é um salvo teu, chame-o eficazmente, porque com certeza, se o Senhor chamar, ele se levantará e virá a Cristo. Não deixe, Senhor Deus, de dar o remédio que essa alma precisa. Nós confiamos na tua providência, guardamos o nosso coração em ti e confiamos no poder da tua graça. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos.